Mateus 25, 31 diz assim: quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial, todas as nações serão reunidas diante dele. E ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, pois eu tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e nada me deram para beber, fui estrangeiro e vocês não me acolheram, necessitei de roupas e vocês não me vestiram, estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo ou preso, e não te ajudamos? Ele responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer a algum desses mais pequeninos, a mim também deixaram de fazê-lo. Amém. Senhor, aqui está a tua palavra. Pai, nós precisamos de Ti nesse momento, nós precisamos de Ti conosco, ó Pai, para que tudo aquilo que for falado penetre no nosso coração e nos mova a agir, Senhor. Nós não só possamos ouvir a palavra, mas possamos praticar a palavra como ela realmente é. O Teu Espírito esteja entre nós. É o meu pedido em nome de Jesus. Amém. Sentem, povo de Deus. Deus abençoe vocês. Nós estamos diante da última pregação de Jesus, antes do Calvário. É a última pregação de Jesus, antes dele sofrer o sacrifício por nós, na cruz do Calvário. E se você for perceber, no Mateus 24, um pouco antes, Jesus já está falando das coisas finais. Jesus já começa a falar como serão os últimos tempos, o princípio das dores, enfim. E no capítulo de número 25 de Mateus, Jesus começa a falar sobre o julgamento das nações. Esse texto que eu li, e em todo o texto você vai ver, Mateus 25, Jesus usando parábolas. Primeiro ele usa a parábola das virgens. Você já conhece tranquilamente essa parábola das virgens, as 5 loucas, as 5 prudentes, faltou azeite, enfim. Depois ele fala da parábola dos talentos. E por fim ele faz uma outra parábola com ovelhas e bodes. Existem muitas vertentes, e eu já quero deixar bem claro para os teólogos de plantão. Existem muitas vertentes sobre esta mensagem. Muita gente vai dizer: mas ali Jesus está falando do povo de Israel. É uma vertente. Jesus está falando do julgamento dos povos. É uma vertente. Mas eu, como sou assim bem simples, e eu quero falar para você da forma mais simples possível, eu quero falar de nós. Eu poderia falar de Israel, poderia falar das nações, mas isso ficaria tão longe da gente e não serviria para o nosso cotidiano. Por isso eu quero trazer para o nosso cotidiano isto que Jesus falou aqui. Em primeiro lugar, Jesus usou os bodes e as ovelhas para exemplificar a sua mensagem, o que ele queria passar para os seus discípulos. Bodes e ovelhas, 2 animais completamente diferentes. Vamos falar da ovelha. A ovelha é um animal dócil, a ovelha é um animal queridinho, bonitinho, né? Tchutchuquinho, como a gente diz, bonito. Ovelha é um animal que ele depende, é totalmente dependente. Se o pastor não colocar a ovelha para pastar em pastos verdes, ela fica ao léu. Se a ovelha se desgarra e o pastor não vai atrás, ela acaba sendo pega por lobos, como o próprio Jesus exemplificou isso. A ovelha é um animal que anda sempre em rebanho, anda junto, enfim,
Tem tantas coisas boas que nós podemos falar da ovelha. E nós falamos também, nessa parábola em que Jesus faz, ele também fala dos bodes. O bode é aquele egoísta. Bode é um bicho que, se você soltar um bode dentro da sua horta, você perde a horta. Ele arrebenta com tudo. O bode, ele é um animal totalmente egoísta, só pensa em si mesmo. O bode, ele é um animal que é teimoso, é fedorento, é arrogante. Esse é o bode. O bode, ninguém quer dizer, eu tenho um bodezinho lá no meu quintal. Bode, coisa mais lindinha, você precisa ver. Eu já vi ovelha, bode eu ainda não vi em quintal. Alguns até têm, né? Mas são dois animais que Jesus coloca de frente um para o outro, para poder exemplificar os dois tipos de pessoas, ou os dois tipos de gente que ele quer mostrar nessa parábola, que servem e que não servem. Os bodes, eles são colocados de um lado e as ovelhas são colocadas de outro. Diz aqui que as ovelhas são colocadas à direita e os bodes são colocados à esquerda. E é engraçado nós pensar que os bodes e as ovelhas são colocados um de cada lado. Por quê? Porque eles estavam juntos. Eles estavam no mesmo ambiente, eles estavam no mesmo lugar. Isso dói. Porque no meio das ovelhas tinha bodes, e no meio dos bodes tinha as ovelhas. Quando Jesus aparece, ele separa, ele não diz, este está salvo e este não. Não, ele separa a ovelha e o bode. Ele já mostra quem é e quem não é. Quem está lá já é, ou salvo ou não salvo. Ele não está dizendo, este é salvo e este não é salvo. Não, eles já são salvos. Aí talvez você me faça uma pergunta, mas espera aí. Este texto está falando de salvação? Quer dizer que aquele que faz boas obras, ele é salvo? O Espiritismo prega isso, não é? Que aquele que faz boas obras, pode então reencarnar e se aperfeiçoar. É isso que o Espiritismo prega. E muita gente talvez fica com medo de usar as boas obras na expressão do Evangelho. E coloca as boas obras de lado dizendo, não, a nossa salvação ela é apenas pela fé. É verdade, a nossa salvação é apenas pela fé. Você crê nisso? É pela fé que você crê em Jesus e é perdoado? É pela fé que você creu em Jesus, simplesmente pela fé, e você teve todo o seu passado transformado, todo o seu presente, todo o seu futuro, e você vai para o céu por causa da fé que você tem em Jesus. Mas a fé genuína, ela produz obras. Você vai ver Tiago dizendo, olha, mas a fé sem obras, ela é morta. A salvação em nós produz obras. Muita gente se esquece, pelo fato de o Espiritismo pregar sobre as boas obras, muitos cristãos se esquecem das boas obras e ignoram as boas obras, porque dizem que não precisam disso para ser salvos. Mas a salvação, ela mostra que você é realmente transformado e salvo pelo Senhor. As boas obras, para elas nós somos criados, o apóstolo Paulo fala em Efésios, para as boas obras. Então, se você diz assim, eu não preciso fazer nada, eu não preciso mais demonstrar nada, Jesus já me libertou, eu já estou salvo, você está se enganando. Porque a salvação não me torna um semideus. Eu fico muito espantado quando eu vejo gente que ergue as mãos para o céu, em adoração ao Senhor, e glória a Deus, e aleluia, mas a sua mão não se abaixa para o doente, para o ferido. Aí eu fico espantado, porque não é esta a salvação que o Senhor tem produzido em nós. A salvação que o Senhor produz em nós é o braço que se estende para o céu em adoração ao Senhor, mas também se estende para o caído. Essa é a salvação que o Senhor produz em nós. Por isso eu vou falar hoje sobre boas obras. Boas obras, para que você entenda que a salvação em nós produz desejo de fazermos boas obras. Nós fazemos uma confusão enorme. Uma vez eu preguei para os jovens aqui, faz muito tempo, sobre a confusão que nós fazemos sobre amar e gostar. E é por isso que muitos de nós não sabemos servir no dia a dia, porque nós não sabemos a diferença de amar e de gostar. Para nós é tudo a mesma coisa. A gente diz, eu amo maçã, eu amo meu esposo, eu amo meu cachorro, eu amo meus filhos, eu amo tudo.
E nós precisamos diferenciar esse gostar e esse amar. O amar que Jesus fala na sua palavra, amai-vos uns aos outros, e o gostar que nós usamos. Eu gosto de maçã, por exemplo. Eu gosto de maçã. Só que a relação do gostar que eu tenho com a maçã é a seguinte: a maçã tem que morrer para eu poder me sentir satisfeito. Não adianta eu ficar olhando a maçã lá na fruteira e dizer, uau, que legal a maçãzinha, eu gosto tanto de maçã, olha o cheiro, a maçã tem um sabor tão bom. Para eu me sentir satisfeito, eu tenho que pegar aquela maçã e dar uma mordida e outra, até que ela se torne nada. Eu termino com a maçã, e aí depois eu digo, eu gosto de maçã. Muito bom, gosto de maçã. Então a relação que eu tenho com a maçã é o quê? Eu preciso destruir ela para que eu me sinta satisfeito. Tem gente que está fazendo isso com pessoas. Tem maridos fazendo isso com esposa, tem esposa fazendo isso com marido, tem gente fazendo isso com gente. Para que eu me sinta satisfeito, eu preciso aproveitar e sugar o máximo do outro. O amor é totalmente diferente dessa relação. E se você vive isso com alguém, você não está vivendo amor, você apenas gosta. Se a sua amizade é baseada nisso, enquanto a outra pessoa te dá alguma coisa, enquanto a outra pessoa te é favorável, você gosta dela, então você não está vivendo o amor. Não venha me dizer que eu amo os meus amigos, é porque eles te são favoráveis, é porque eles ainda fazem alguma coisa para você. Deixa eles pisar na bola com você, para você ver se você vai continuar com esse amor todo. Por isso que hoje eu quero exemplificar bem e deixar bem claro a diferença entre gostar e amar. O amor, ele é totalmente diferente. O amor não é a outra coisa que se renuncia ou que se rebaixa para que eu me sinta satisfeito. O amor é eu me renuncio para que o outro fique satisfeito. Não é possível, veja bem, viver o amor de Jesus, o amor genuíno, o amor ágape, o amor cristão, não é possível viver sem você entregar algo. O amor, diz o apóstolo Paulo, o amor não cuida dos seus próprios interesses. Então, se eu vou cuidar do interesse do outro, eu tenho que perder a atenção dos meus interesses. E aqui é que mora a maioria dos problemas. Porque tem muita gente que pensa assim, puxa, eu não vou deixar os meus interesses por causa do interesse do outro. Isso daí também é bobeira, é ser bobo, é ser crente. É ser crente. Isso é ser cristão, é você às vezes abrir mão, e na maioria das vezes você vai ter que fazer isso de forma genuína mesmo, abrir mão dos seus interesses por causa do interesse do outro. Aí você diz, tá, mas então o outro tem que fazer alguma coisa para que eu me sinta pelo menos. Então o que a gente faz? A gente serve esperando que o outro nos retribua. Se eu vou servir alguém que não é cristão, eu vou servir até o momento em que aquela pessoa se sente no banco e diga, a partir de hoje sou um cristão e vou me batizar. Mas sabe o que eu aprendo em Jesus? Que não existe amor não correspondido. Porque o amor de Jesus nunca espera nada em troca mesmo. Ele simplesmente faz. O amor de Jesus não passa a existir a partir de um sentimento. E tem muita gente que diz, ai pastor, eu não senti de ajudar. Quem disse que era para você sentir? Eu não senti de fazer, sabe? Não veio um desejo no meu coração. Não é para sentir, é para fazer. Porque Jesus, antes de entregar a sua vida, ele disse, pai, passa de mim esse cálice, porque eu não estou com nenhuma vontade de fazer isso aqui. Mas só que a minha vontade aqui não é o que está em questão, é a tua vontade que prevalece, então faça a tua vontade. E aí deu no que deu. Então, pare de depender dos seus sentimentos, porque se você serve alguém por causa dos seus sentimentos, você está servindo os seus sentimentos e não a Deus. Vocês estão me entendendo? Estão me olhando? Se você serve os outros por causa do que os outros podem fazer por você, por causa do que alguém vai fazer por você, você está servindo a si mesmo. Não é assim que as empresas trabalham? Vamos fazer boas obras. Por quê? Porque o nosso nome pode aparecer. Vamos fazer isto. Por quê? Porque daí a nossa empresa cresce, nós recebemos melhorias, nós recebemos verbas, enfim, alguns benefícios vão acontecer. No meio cristão, não. O amor é incondicional. Vamos servir. Por quê? Porque nós fomos servidos um dia por Jesus e Ele disse para nós continuarmos servindo. Pronto. Isso é tão difícil?
É tão difícil, porque você só vai amar a partir do momento em que você abrir mão das tuas necessidades para colocar a necessidade do outro em prática. Isso é muito difícil. Agora vamos falar de prática. Eu fiz toda essa introdução para você entender essa diferença de amar e gostar. Gostar é quando você sente alguma coisa e depende. O amar é simplesmente se entregar e fazer e pronto. Agora vamos ver na prática como funciona o amor. Como funciona esse amor, esse servir uns aos outros? Como funciona? O apóstolo Pedro, ele certa vez disse assim, ó: amai-vos uns aos outros ardentemente. A palavra ardentemente, no grego, quer dizer esticado. Esticado. Quer dizer, amai-vos uns aos outros de forma esticada, com muito sacrifício, com muito esforço. Se não houver esforço, não há amor. É isso que o apóstolo Pedro está dizendo. Se não houver um sair do conforto, não tem amor. Então muita gente quer servir dentro do conforto. A partir do momento que sai do conforto, ele não quer mais. Se for sacrificar o domingo à tarde do soninho sacerdotal, esquece, não tem mais. Se for para sacrificar alguma coisa que ele já havia planejado, ele não faz. Isso não é amor esticado, não é amor ardente. Amor ardente é o amor que você faz em detrimento de muitas coisas que você havia planejado. Você vai ver que para Jesus não basta a gente dizer eu te amo. Eu poderia fazer aqui um exercício muito bonitinho, como a gente às vezes vê, de muitos dizendo, diga para o irmão que está do seu lado, eu te amo. Daí você vai com muita vergonha, né? Eu te amo, eu te amo. A gente fica constrangido, porque como é que eu vou dizer eu te amo para um irmão que eu nem conheço? Como é que eu posso chegar aqui na frente e dizer para vocês, eu amo a todos vocês, se eu nem conheço vocês? Sabe quando a gente reconhece o amor? Quando a gente serve. Se eu não sirvo você, eu não posso dizer que eu amo. Quando eu sirvo você, mesmo que eu não fale, eu já estou mostrando que eu te amo. É assim que funciona. Agora, no dia a dia, como é que funciona esse tal do amor e como é que funciona esse tal do serviço, baseado nesse texto que a gente respondeu aqui, trabalhou? Primeiro, Jesus vai dizer assim, olha, venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo, porque eu tive fome e vocês me deram de comer. É legal levar para casa gente que a gente admira, é muito legal, é muito bom a gente fazer janta para os familiares e fazer aquele negócio bonito, eu gosto disso, gosto mesmo, estou descobrindo prazer pela culinária. É bom você fazer uma comida e fazer com que as outras pessoas se sintam bem comendo, ainda mais quando é gente que você gosta, uma boa conversa, gente que você tem história juntos, é a coisa mais maravilhosa. Mas isso qualquer um pode fazer. Qualquer pessoa nesse mundo, sendo crente, não sendo macumbeiro, sendo espírita, sendo budista, seja lá qual for a religião ou qual for o Deus que essa pessoa abraçar, ela pode fazer isso com todo prazer, isso não custa nada, gente. Agora, você pegar um prato de comida da sua mesa e tirar da sua mesa para dar a outra pessoa, muda de figura. E eu não vou me esquecer do irmão Ronaldo, que cantou aqui. O irmão Ronaldo uma vez fez um pratão de comida, e ele ficou com pena do mendigo lá fora, e ao invés de alimentar as filhas dele, ele pegou e levou o pratão de comida para o mendigo lá fora. A irmã Elis ficou meio... Mas naquele dia eu pensei, uau, é isso. Você não precisa levar, não vamos ser ignorantes, a ponto de dizer que você precisa botar o mendigo dentro da tua mesa. Nós não sabemos com quem tratamos, mas você pode ir aonde ele está com um prato de comida. Você pode fazer esse movimento, esta ação. O problema é que nós não queremos ver isso. Então, quando Jesus diz assim, eu tive fome e vocês me deram de comer, ele está dizendo, vocês cuidaram de mim quando eu tive fome. E muitas das vezes, e a maioria das vezes, você não está nem preocupado com quem tem fome. A culpa é da Dilma, a culpa é do governo. Os cristãos estão aqui para cultuar ao Senhor, os cristãos não estão aqui para cuidar de coisas que competem ao governo. Mentira!
Os cristãos são sal da terra e luz do mundo. Aonde houver fome, é os cristãos que levam a comida. Se nós não formos sal da terra e luz do mundo, vamos esperar de quem? Você quer que as pessoas que não conhecem e não servem a Jesus façam isso? É nós quem temos o dever de fazer isso. E outra, fazer com quem a gente não conhece. Muita gente não sabe dizer quem é o próximo. Próximo é aquele de quem você faz próximo. Tem gente que pensa que o próximo é só o vizinho. Amar é o próximo. O próximo é o meu vizinho. Próximo é aquele que passa todo dia. Próximo é aquele que está por perto, que trabalha comigo. Não, próximo é aquele que você traz para perto. Ele pode estar longe, mas você traz para perto. E isso aqui é uma relação difícil, porque às vezes a pessoa que está perto não é próximo. E daí a gente vê gente amando o angolano lá, né? Eu amo o angolano. Eu amo o africano, eu amo o irmão que está lá do outro lado do mundo, mas com os que estão perto. E tem outros que fazem o inverso, o que está perto é amado, é cuidado, mas o que está longe, fica longe. Então, o próximo é o que você traz para perto, e você traz para perto para dar de comer. Outra coisa, eu tive sede e vocês me deram de beber, eu fui estrangeiro e vocês me acolheram. Gente, eu já ouvi tanta coisa a respeito de gente que às vezes vem de outros lugares, a gente trata tão mal às vezes o estrangeiro. O povo de Israel, eles tinham que ter um cuidado com o estrangeiro. O próprio Deus falou: cuidem muito bem dos estrangeiros, porque um dia vocês também foram estrangeiros. Cuidem daqueles que não são do meio de vocês. E como às vezes é difícil nós cuidar daquele que não está, que vem no nosso meio, mas não é do nosso meio, não nasceu conosco, não tem o nosso jeito de falar, não tem a nossa cultura. É difícil para nós. Como é difícil? A gente julga tudo, nós dizemos: pois é, depois que Blumenau começou a vir gente, pois é, veio gente de fora. Pois é, depois que começou a vir, daí começou a aparecer. A gente põe a culpa em tudo. Nós não tratamos bem o estrangeiro, nós não cuidamos do estrangeiro, e isso é um erro, porque Jesus, quando diz: eu fui estrangeiro, vocês me acolheram. Cuide do estrangeiro. O estrangeiro também pode ser aquele estranho. Você nunca sabe quando Jesus vai bater na porta da tua casa, nunca sabe quando Jesus vai bater na porta da tua casa. Eu gosto de contar essa história do Oswaldo. Oswaldo era o que a gente chama de negão. Eu sou branquinho. Oswaldo, ele era escuro, mas escuro. Oswaldo, na noite, não via nada. E o Oswaldo, ele fedia à distância. Oswaldo era um homem que bebia o tempo todo. O Oswaldo tinha sofrido um acidente, certa vez, andando pela estrada. Ele era um mendigo. Eu acho que eu já contei aqui do Oswaldo, se não me engano. Ele sofreu um acidente e ele bateu com a boca, não sei se foi no carro ou no chão, e ele ficou com a boca o dobro do tamanho do que era. E você imagina, ele já era beiçudinho, depois daquele acidente ele ficou beiçudão. Era um negócio horrível, você olhava para o Oswaldo e você ficava: o Oswaldo era feio que dói. O Oswaldo fedia. O Oswaldo bebia. Tinha tudo de ruim. Era mendigo, andava na estrada. Nós tudo criança pequena. E um belo dia o Oswaldo aparece na igreja. Meu pai, pastor da igreja, sabe como é que é? A pastora Regina já deve ter passado por isso muitas vezes. A pessoa fica sentada ali no final do culto, espera todo mundo sair e fica ali, só esperando para você. E aí, o que você precisa? Está na cara do que eu preciso. Eu preciso de pouso. E ele apresentou uma carteirinha, eu não vou me esquecer disso. Ele apresentou uma carteirinha de missionário. Meu pai disse: mas como missionário, rapaz? Olha o teu estado. Pois é, pastor, já fui missionário um dia, mas a bebida me derrubou. Ele tinha a voz muito grossa, assim, mas se ele falasse no rádio, ia ser uma benção. E o Oswaldo, então, ficou por ali enrolando. Meu pai não sabia o que fazer, chamou minha mãe e disse: Isa, vamos levar para casa. A mãe: Amir, não faz isso, as crianças. Eu não posso deixar o Oswaldo aí.
E meu pai levou o Oswaldo para casa. Gente, sabe por que meu pai fez isso? Porque não foi ele quem lavou a roupa do Oswaldo. Aliás, lavou não, só pegou a roupa lá do banheiro e jogou no lixo. Aquilo infestou a casa inteira, não tinha quem aguentasse. Era horrível o Oswaldo. Ter o Oswaldo lá dentro era horrível. Meu pai foi lá, cortou o cabelo do Oswaldo, era uma piolhada. O pai disse: fiquem longe, crianças. Nós vimos o piolho caminhando no chão, assim, ó. Era horrível. Era horrível. O pai foi lá, pegou roupa do meu irmão mais velho, cabia no Oswaldo, colocou roupa no Oswaldo, ele era um pouco mais miúdo, assim. O Oswaldo dormiu lá. A mãe de olho, tinha menina dentro de casa, mãe sempre de olho, ela não conhecia. O Oswaldo ficou lá, e pasmem, não ficou uma noite, uma semana. O Oswaldo ficou um tempão lá dentro de casa. O Oswaldo não saía mais, ficava por lá, zanzando. E meu pai não queria mandar o Oswaldo embora, não queria dizer: pô, Oswaldo, vamos decidir. Mas como Deus ele é fiel, às vezes a gente na nossa ingenuidade, né, quer ser bonzinho, mas Deus ele é fiel, Deus cuida da gente. O Oswaldo ia para o culto com meu pai, ouvindo a palavra, o Oswaldo decidiu voltar para Jesus. O Oswaldo voltou para Jesus em prantos, foi genuína aquela conversão. Mas o Oswaldo, como andarilho, ele não conseguia parar, ele ficou dentro de casa, mas ele ficava angustiado, ajudava um pouco meu pai lá fora, roçava grama, fazia aquilo outro, mas o Oswaldo não conseguia parar, até que um dia ele chegou para meu pai e disse assim: ó, eu vou embora, pastor. Para onde você vai, Oswaldo? Eu vou por aí, a minha vida é caminhar. Mas Oswaldo, agora você é um cristão, Oswaldo. Eu vou por aí. E foi. Nunca mais vi o Oswaldo. Anos mais tarde eu fui saber que o Oswaldo faleceu atropelado, e era a sina dele mesmo. E aí eu perguntei para o meu pai, quando ele foi embora, eu perguntei: mas pai, agora que o Oswaldo foi, tudo foi em vão. A gente deu roupa, o pai deu dinheiro para o Oswaldo. O pai disse: não foi em vão. A Bíblia diz que a gente tem que fazer como se fosse para o Senhor. E aquilo nunca mais saiu do meu coração. Hoje eu teria medo de hospedar um Oswaldo, mas toda vez que aparece um Oswaldo na minha frente, eu me lembro do papai. Eu penso: ai, Jesus, a gente nunca sabe quando tu pode aparecer. O Oswaldo foi Jesus dentro da minha casa, fedido, piolento, esquisito, mas era Jesus dentro do meu lar e meu pai soube servir. Gente, nós não sabemos quando Jesus pode aparecer. O estrangeiro pode aparecer e pedir um pouso. E agora? O que a gente faz? O mundo que a gente vive é um mundo estranho, a gente não conhece as pessoas, nós não podemos ser também hipócritas, mas nós temos que saber cuidar daquele que aparece, porque a gente nunca sabe. Um certo pastor estava dando aula para os seus alunos na escola teológica, era um internato, e aqueles alunos tinham que preparar uma mensagem baseada no texto do bom samaritano. Só que aquele pastor inteligente, esperto, ele fez com que os alunos saíssem da sala. Eles tinham que sair da sala e ir para outro lugar para preparar a sua mensagem. Os alunos saíram da sala. Quando eles saíram da sala, o pastor tinha colocado um mendigo bem no meio do caminho. E aqueles rapazes passaram por aquele mendigo. Foram lá, prepararam a sua mensagem sobre o bom samaritano, cada um com uma mensagem mais bonita, passaram de volta e passaram pelo mendigo. Quando eles passaram de volta pelo mendigo, entraram na sala, e cada um veio preparado para pregar a sua palavra, a sua mensagem, muito bem elaborada sobre o bom samaritano, e o pastor falou: 0 para todo mundo. Mas por que 0 para todo mundo? O senhor nem ouviu a nossa mensagem. Porque a parábola era sobre o bom samaritano. Vocês não viram nem o mendigo lá fora, querem pregar sobre o mendigo. Vocês querem pregar sobre o quê? Se vocês não viram o mendigo lá fora. E às vezes eu me assusto, porque a gente fala de amor aqui dentro, mas lá fora a gente não vê ninguém. Nós não vemos nada, nós não vemos situações. Sabe por que a gente não vê? Porque nós não queremos ver. Porque tudo aquilo que a gente vê, a gente passa a ser responsável. Tudo que você vê, você passa a ser responsável, então é melhor não ver. Mas hoje eu digo para você: veja, porque quando você vê, você pode estar vendo Jesus.
E aí Jesus vai dizer: quando você viu e atendeu, foi a mim que você fez. Jesus continuou: olha, eu necessitei de roupas e vocês me vestiram. Quanta gente, isso aqui é simples demais, mas quanta gente com tanta roupa dentro do guarda-roupa, tanta coisa, sapatos e mais sapatos, a mulherada aí deve estar doendo no pé, e ninguém ganha nada, não sai nada do guarda-roupa, não sai nada. Às vezes a gente faz os trabalhos aqui do Doe Suas Férias para Cristo, e a gente pede roupa, às vezes vem muita coisa, mas também vem coisa que eu fico pensando, como é que a pessoa me manda isso aqui para alguém? Ela não deve usar isso aqui há 50 anos. Vem sapato dos anos 60. Eu fico pensando, será que essa pessoa realmente quer ajudar? Ou ela quer se livrar do lixo? Desculpem a franqueza, mas o que a gente está fazendo? O tempo todo tem gente precisando de nós e a gente fica aguardando aquela roupa que a gente não usa mais. Eu dou a mão palmatória. Tem camisa lá que já era para ter saído faz tempo. Minha esposa está aí para confirmar. Mas a gente não faz. Por quê? Um dia eu vou usar, não é? Um dia eu vou usar. Um dia, mas está velhinha. Não, mas então deixa. Daí eu vou nos cultos mais vazios, assim, sabe? Né? Daí eu vou com a velhinha, mas não vai nunca. Sabe o que você faz? Limpa, dá. E é engraçado que quando a gente dá, sempre vem alguém e nos dá alguma coisa. É engraçado, é batata. Quando você dá alguma coisa para alguém, parece que a outra pessoa que não sabia da história é revelada pelo Senhor e te dá. Quanta coisa já ganhei, gente. Então dê. Pega a tua roupa lá e pensa: olha, eu vou doar. Onde é que eu posso ajudar? Tem bom samaritano, tem tanto lugar para você ajudar. Ajude. Se desfaça. Isso é servir. Não é você pegar, isso aqui não presta mais, eu não vou jogar no lixo, e aí você dá. Não, dê aquilo que ainda você acha que serve, e que serve para você. Outra coisa, Jesus disse: olha, eu estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Geralmente a gente visita quem a gente conhece, geralmente a gente visita gente que a gente sabe que está precisando e que alguém vem e diz: olha, vai lá e visite. Asilos é raro a gente ver, os cristãos, tem alguns que trabalham, mas é raro. Como é raro a gente ver gente nos asilos. Ano passado eu tive uma experiência tão boa de levar os jovens para o asilo, que quando a gente chegou lá no asilo, os jovens saíram renovados. Tinha jovens chorando no portão. Eu digo: isso aqui valeu mais do que um congresso de final de semana. Porque foram e se envolveram com o que é o reino de Deus. Lá eles viram pessoas que realmente necessitavam. Mas não, a gente só vai visitar quando é alguém que a gente conhece. A gente não vai visitar por visitar, a gente não vai levar por levar. Nós vamos quando alguma coisa nos interessa. Hoje é dia de nós transformarmos isso aqui e nós começarmos a visitar, porque precisa de visita, porque em algum lugar nós vamos encontrar Jesus. Eu sei que é fácil para mim falar, mas eu estou junto, é nós, eu estou me colocando nessa mensagem. Outra coisa que Jesus disse: eu estive preso e vocês me visitaram. Eu fui tentar fazer a carteirinha do presídio, e a pessoa que estava lá, responsável pela carteirinha, ela disse assim para mim: olha, pastor, eu não vou poder fazer a sua carteira. Eu disse: mas por quê? Eu quero vir visitar, é uma coisa boa. Ela disse: não, nós temos um limite de 10 pessoas. 10 pessoas para a sua denominação. Falei: 10 só? 10 pessoas da sua denominação. E eu pedi para ela me mostrar, lá a moça me mostrar os 10 nomes, tinha lá os 10 nomes, e ela disse: olha, aqui tem 3 pessoas dessa aqui, que tem a carteirinha, que entram aqui e que vêm periodicamente. As outras 7 faz anos que não aparecem, mas enquanto elas não vierem aqui tirar o nome, nenhum de vocês pode vir aqui e se inscrever no lugar. Eu fiquei desesperado. Eu fiquei pensando: meu Deus, 3 com a carteirinha, deve ter outra forma, mas 3, quer dizer, eu não pude fazer porque alguém está com essa credencial e não pode, e não está usando, não foi mais. E aí Jesus diz assim: olha,
eu estive preso e vocês me visitaram. Agora deixe-me abrir assim um parêntese, porque é fácil a gente falar de servir dos outros, porque os outros estão longe, ainda dá tempo de nós começar a pensar no que fazer. Deixa eu começar a falar daqueles que estão perto. A família, por exemplo. Pastor Ferreira, na semana passada, falou de servir a família. E eu, durante esses dias, comecei a estudar sobre a relação pais e filhos. Faz parte do trabalho da pós-graduação e também fazia parte de uma das mensagens que eu tinha que pregar para os jovens. E eu comecei a perceber nos estudos e na relação com as pessoas, de como os pais estão servindo os filhos. Tem pai que serve os filhos pelo que os filhos virão a ser para eles. Tem pai que espelha no filho e diz: esse aqui vai ser isso. E ele fica esperando com que aquele filho lhe dê algum retorno. E se aquele filho não lhe dá algum retorno naquele sentido, ele fica triste e diz: todo esse tempo foi desperdiçado. Ele não entende que está criando filhos para o Senhor. Parece que está criando filhos para si mesmo. E gente, eu não tenho filhos ainda, mas eu entendo e sempre entendi. Nós criamos filhos para Deus, não para nós. Não é para os nossos sonhos, não é para os nossos desejos, não é para o nosso ideal. Nós até criamos sonhos, nós até criamos ideais para eles, mas eles serão o que o Senhor quer que eles sejam. E outra, eles podem não nos corresponder, mas nós podemos ficar felizes porque investimos neles. Tem uma frase que diz, que é bastante famosa, que passa por aí na internet, que diz assim, daqui a 100 anos não vai importar o carro que você dirigiu, daqui a 100 anos não vai importar o tipo de casa, daqui a 100 anos não vai importar o tipo de banco que você usou, nem o tipo de roupa que você vestiu. O mundo vai ser um pouco melhor por causa da pessoa que você criou. Então tem pais que pensam, não, o meu filho, pais que às vezes querem que o filho seja jogador de futebol, e o filho tem que ser jogador de futebol. Pais que depois que o filho se torna rico, e eu conheço alguns, o filho se torna rico, se torna famoso, o pai fecha tudo, fecha empresa, fecha tudo, e vai viver às custas do filho. Quer dizer, fez tudo isso pensando em algum retorno que o filho pudesse dar. Não entende que nós servimos aos nossos filhos também. Nós servimos as pessoas que estão na nossa casa, certos de que um dia eles vão sair. Nós não podemos ficar esperando algo em troca. Eles vão fugir do seu controle, mãe, eles vão fugir do seu controle, pai. Eles talvez não vão ser aquilo que você sonha, mas quando você ver eles vivendo e produzindo na obra do Senhor e na vida, você pode dizer: eu servi ao Senhor cuidando do meu filho. Agora tem outra relação que a gente precisa explorar, que é a relação de filhos com os pais. No Brasil, é muito comum nós vermos mães que rejeitam filhos, filhos que são jogados em lata de lixo, filhos que são abandonados em ponto de ônibus, filhos que são jogados já no lixo do hospital. Nós vemos isso diariamente, é comum no Brasil, e isso nos traz tanta revolta. Quantos de vocês não ficam revoltados ao ver uma notícia de que uma mãe matou o seu bebê, de que uma mãe deixou o seu bebê passar fome até a morte, de que uma mãe rejeitou o seu bebê, de que uma mãe deixou o seu bebê no ponto de ônibus? Isso nos deixa enojados, nós ficamos com raiva disso. Agora deixe-me dizer a vocês aqui que têm pais idosos, por que a nossa sociedade, que despreza esse tipo de atitude com relação às crianças, também não despreza o jeito com que muitos adultos tratam os seus pais idosos? Tem pai idoso que está rejeitado em um asilo. Os filhos têm condições de cuidar, mas não cuidam. Porque cada um está vivendo a sua própria vida, e os pais já deram o que tinham que dar. Estamos esperando, um dia vai surgir a notícia que partiu, e aí vai ser bem melhor. Tem pais que não recebem visita dos filhos crescidos, filhos adultos, a tempo. Filhos que ainda exploram os seus pais, mesmo adultos, e não dão um centavo, não pagam uma conta para o seu pai, não pagam um jantar, não fazem nada para os seus pais. É engraçado que quando é criança, se despreza a criança, nós ficamos
ficamos revoltados. Quando é criança, a criança nasce, você faz um puxadinho em casa. Ah, mas a casa é pequena, muda para uma casa maior. Ai, mas são gêmeos, meu Deus, aonde a gente vai colocar? Dorme no chão. Ai, mas está doentinho, passa a noite acordado. Quando o papai está precisando, a mamãe está precisando, daí a gente não faz. Isso serve para mim, serve para todos nós. Nós precisamos lembrar de que um dia, o apóstolo Paulo falou assim: aquele que não cuida dos seus, desprezou a fé, é pior do que o infiel. Se você não serve o pai, se você não serve a mãe, mesmo sendo um adulto, você está desprezando a fé que você diz que você professa. Não adianta você levantar suas mãos para o céu, enquanto o seu pai e sua mãe têm necessidades. Aí talvez você diga, mas nós temos a nossa vida, pastor, nós temos o que fazer. Mas um dia o seu pai abriu mão das suas necessidades para cobrir as suas. Faça isso por ele hoje. Vocês são filhos que tiraram noite de dormir dos seus pais. Vocês são filhos que fizeram com que seus pais abrissem mão de uma roupa nova, de um carro novo, de uma casa nova, de algum sonho pessoal, por causa de vocês. Faça alguma coisa pelo seu pai hoje, sirva o seu pai e sua mãe hoje. Isso é honrar os pais. Eu cansei de ver minha mãe com um dinheirinho guardado para comprar uma roupa e depois ela dizer, meus filhos, não deu, esse mês tive que comprar tênis para vocês, tive que comprar material escolar, esse mês tive que fazer não sei o que aí para você, e a minha mãe continuava com o mesmo sapatinho velho. Uma vez ela chegou com o sapatinho rasgado assim do lado, eu digo, mãe, que coisa feia. Pois é, não deu. Não deu. E a gente esquece dessas coisas, de que um dia nós fomos servidos e que hoje nós precisamos servir, porque Jesus também pode estar dentro do nosso lar dizendo, ei, me sirva. Está doendo? Eu sei que essas mensagens não é para dar glória a Deus, eu também não me preocupo com o barulho da plateia. Mas nós precisamos parar de ser hipócritas. Às vezes tem gente que abre mão da casa para servir ao Senhor, é pecado. Jesus certa vez falou para os discípulos assim, olha, vocês estão fazendo, para os fariseus, vocês estão fazendo o seguinte, vocês estão vindo até mim e dizendo que vocês estão entregando corbã ao Senhor. Quer dizer, eles entregavam uma terra, faziam qualquer coisa e diziam, isso aqui é dedicado ao Senhor, para que quando os pais precisassem de ajuda, eles dissessem, nós não temos mais nada com que ajudar, porque está tudo dedicado ao Senhor, agora nós não podemos mais tomar para nós de novo. Rei, primeiro em casa, depois você vem para a igreja. Não adianta você servir na igreja, ser uma bênção na igreja, bonitinho na igreja, está todo mundo gostando do teu trabalho, e dentro da tua casa ninguém é atendido. Primeiro em casa. Serve para mim, serve para os obreiros, serve para todos nós. Nós precisamos servir ao Senhor também dentro do nosso lar. Quem entende diz amém. Vamos para o fim. Depois que Jesus fala todas essas coisas, no verso 37, os justos, que são as ovelhas, lhe responderão, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de beber, ou com sede, com fome te demos de comer, ou com sede te demos de beber? Quando nós te vimos como estrangeiro e nós te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando é que nós te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? Engraçado, as ovelhas, os justos, eles se espantam quando Jesus diz isso. Sabe por quê? Porque eles não viram Jesus. Os bodes também não viram, você vai ver mais para frente. Eles não viram Jesus no dia a dia. Jesus estava disfarçado e eles não perceberam. Mas o importante é que eles fizeram. Eles não estavam pensando, uau, aqui está Jesus, vamos fazer. Porque é Jesus, gente. Se Jesus estivesse aqui, todo mundo ia querer levar Jesus para jantar em casa. Você ia dar um jeito de comprar comida em qualquer lugar. Mas quando a gente não vê que é Jesus, quando Jesus está sujo, quando Jesus está com feridas, quando Jesus está imundo, quando Jesus está feio, a gente não quer ver.
nesses aqui eles dizem: quando é que nós te vimos? Quando eu estive daquele jeito que vocês não iam conseguir me ver, bem daquele jeito que eu estava. Daquele jeitinho eu apareci e vocês cuidaram de mim. Eu não estava do jeito que vocês esperaram. Vocês esperavam ouvir meus passos na igreja. Vocês esperavam ver as minhas asas, ver o meu brilho. Mas eu vim do jeito mais sujo, do jeito mais fedorento, do jeito mais necessitado, do jeito mais carente que vocês poderiam esperar. Quando a gente reconhece que tudo que a gente faz é para Jesus e por amor a Jesus, o nosso trabalho e a nossa vida se torna mais apaixonada. A gente sabe que está fazendo para Jesus, mesmo não vendo Jesus. Uma certa enfermeira, uma vez recebeu uma visita. Tinha um homem passando e analisando o hospital, conhecendo o hospital. E ele viu aquela enfermeira cuidando de gente que, meu Deus, que horror. E ele disse: olha, nem que me desse R$1 milhão eu faria isso que a senhora está fazendo. Eu ia mexer nessas feridas. Meu Deus, nem por R$1 milhão. E aquela mulher respondeu assim: eu também não faria por R$1 milhão. Eu faço de graça porque eu estou trabalhando para meu Jesus. Quando a gente reconhece, a gente faz. Quando a gente sabe que é Jesus que está ali, a gente faz. Pastor Nilton vai falar na semana que vem. Mas às vezes nós colocamos desculpa para não servir. Porque eu estou passando por dificuldade, eu estou passando por necessidade, daí eu não faço, né? A hora que estiver tudo bem, sabe? Que a minha empresa for melhor, que os meus negócios a hora que o meu salário aumentar, daí eu sirvo, tá bom? Mas por enquanto, deixa eu quietinho aqui, eu não vou fazer. A minha igreja, sabe, né? Na minha igreja não tem nada, por isso que eu não sirvo. Lá no meu serviço todo mundo é, por isso que eu não sirvo. Lá na minha casa todo mundo é ruim, por isso que eu não sirvo. Tá bom, procure uma igreja perfeita então. Procure uma casa perfeita, procure. Vá pelo mundo e procure. O dia que você encontrar, deixou de ser perfeita porque você chegou. Porque você tem que fazer o seu lugar se tornar um lugar onde o serviço se torna uma adoração ao Senhor. É você quem faz. É fácil reclamar da igreja, é fácil reclamar de casa, é fácil reclamar do serviço, é fácil reclamar das pessoas. O difícil é dizer: Senhor, eis-me aqui como um servo teu. O que eu posso fazer? É fácil reclamar da situação, que a situação está ruim, que está difícil, que nós não temos dinheiro. E eu não me esqueço, gosto muito de história, de Segunda Guerra Mundial, enfim. E uma certa vez lendo a história de um prisioneiro em Auschwitz. Eles ganhavam uma ração diária de pão. E aquele prisioneiro todo dia dividia a sua ração de pão com outro que estava doente. Aí um dia alguém passou e perguntou assim: mas rapaz, por que você dá seu pão para o outro? Sobreviva, rapaz. Sobreviva. Coma o seu pão. Você vai dar o seu pão para o outro agora, você vai morrer. E aquele homem respondeu assim: olha, Hitler nos tirou tudo. Hitler nos tirou casa, Hitler nos tirou lar, Hitler nos tirou bens, Hitler nos tirou tudo. Mas tem uma coisa que Hitler não nos tirou: a decisão. E eu decido servir o meu próximo mesmo que eu morra. Eu serei um servo de Deus mesmo que eu morra, porque a decisão ninguém pode me tirar. É decisão. Talvez tinha dia que ele estava morrendo da fome, mas ele decidiu cuidar daquele doente. E para encerrar de uma vez por todas, naquele último dia, enquanto nós estivermos diante do Senhor, eu espero não ouvir de Jesus o seguinte: eu tive fome, mas vocês organizaram um fórum e ficaram debatendo sobre a falta de alimentação no mundo. Eu tive sede, mas vocês se reuniram e começaram a culpar o governo da Dilma por causa da falta de água e distribuição no Brasil. Eu fui estrangeiro,
Mas vocês me trataram como alguém que veio para sujar a cidade, como alguém que veio para estragar a casa de vocês, como alguém que veio para estragar a rua. Eu estive nu, e vocês ficaram debatendo sobre a minha aparência ao invés de me vestir. Eu estive enfermo, e vocês apenas levantaram as mãos para o céu e deram graça pela saúde. E eu estive preso, e vocês reuniram a igreja para ficar orando pela minha libertação, mas esqueceram de ir me visitar. Eu quero ouvir de Jesus: eu tive fome e você me deu de comer. Aí eu vou perguntar: mas Jesus, quando eu te fiz isso? Quando você fez aquele pequenino, talvez eu nem vou me lembrar, mas naquele dia Ele trará à memória as coisas que nós fizemos. Sabe, gente, eu não sei como é que é o rosto de Jesus. Tem canções que falam sobre o rosto de Jesus. A face de Cristo eu vou contemplar, com Ele vou morar. O rosto de Cristo é tão belo. Enfim, eu não sei como é que é o rosto de Cristo. Não posso dizer para você. Alguém pode vir dizendo: eu vi Cristo, eu estranho. Eu não sei como é que é o rosto de Cristo. Mas vai chegar um dia em que nós vamos poder ver como Ele realmente é. Mas enquanto isso não acontece, Ele está no rosto de cada um. Ele está no rosto do necessitado, Ele está no rosto do parente, Ele está no rosto de cada um. Aonde houver uma oportunidade para servir, nós serviremos a Jesus. Fica de pé. Ai, 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 Jesus, nos perdoa, Senhor, porque nós somos ensimesmados. Nos perdoa porque nós inventamos tanta desculpa e tanta coisa para não te agradar e para não te servir. Mas hoje eu quero orar com você e eu quero que você diga assim: Senhor, me perdoe, eu quero te servir. Eu não quero ser considerado como um bode egoísta. Eu quero ser uma ovelha dócil que obedece. Eu quero servir. Peça ao Senhor: Senhor, me ajude a servir mais no dia a dia. Lá no meu trabalho, me ajude a servir. Quero servir ao meu patrão como ao Senhor, mesmo ele não sendo uma pessoa que professa fé, mesmo ele sendo uma pessoa talvez um tanto má, um tanto corrupta, mas eu quero servir, porque eu não sei quando o Senhor pode aparecer. Ah, Jesus. Eu oro nesta noite, Jesus, com o teu povo, ó Pai, pedindo a graça, Senhor, porque o amor é uma ordem, nós precisamos cumprir. Eu te peço a graça, Pai, para que nós possamos ter noção e sentimento em todo o tempo de que nós estamos servindo ao Senhor, dentro de casa, fora de casa, em todo lugar, na igreja, onde for, nós estamos servindo a Ti, é de Ti que receberemos a recompensa. As pessoas talvez que nós já servimos na vida nos viraram as costas, nos humilharam, mas o Senhor guardou nos céus, registrado cada ato que nós fazemos de amor ao próximo. Ah, Senhor, e o dia que nós te vermos, e quando nós nos encontrarmos contigo, a tua palavra é: vocês fizeram por mim, tudo que vocês fizeram por mim. E você vai dizer: entra, servo bom, servo fiel. Oh Deus, nos ajude a sermos servos bons e servos fiéis. O mundo precisa de nós, o mundo carece da nossa ajuda. As pessoas precisam dos nossos braços, e nós te entregamos hoje para serviço e glória do teu nome. Amém e amém. Deus abençoe. Obrigado.